Oi, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez. Dessa vez a gente está aqui com uma reta e zigue-zague 3 pontinhos da Yamata, uma 457, tá? Traço 123T, uma zigue-zague 3 pontinhos semi-industrial da Yamata, tá bom? Ó, tá? Com enchedor na lateral, tá bom? Então, aqui 2 tubos de linha. Então, para quem tem dificuldades de enfiar, tá? De fazer da maneira certinho, um vídeo básico simplificado, tá bom? Para quem tem dúvida, para não ficar dependente, tá bom? Então, 2 tubos de linha. Então, um é para encher a bobina, que depois vem por cá, e o outro é para fazer a fiação da máquina. Então, aqui eu já passei, tá? Cada qual no seu furo. Então, já trouxe pra cá a linha laranjada. Então, vamos embora lá, tá? Aqui, ó. Passei no primeiro guia superior, tá bom? Eu passo por trás do tensor da tampa. Ó, vou encaixar ele aqui no tensor da tampa. Encaixei. Ó. Venho pra cá. Ó. Aqui não tem uma maneira correta, desde que a linha deslize. Aqui é um tanto faz como tanto fez. Então, a função aqui é apenas a linha deslizar, tá bom? Na hora que vai pro tensor. Então, você pode colocar, tem outras maneiras também. Essa aqui é bem praticazinha, tá bom? Ó, olha lá. Então, a gente veio de lá do suporte de linha, tá vendo? Olha, de baixo para cima. Passamos por trás do tensor. Saímos novamente no guia, viemos para cá, tá bom? Demos uma voltinha e agora nós vamos descer, tá bom? Então vamos embora, olha lá. Dentro do tensor, tá? Dentro dos pratinhos, tá aqui, ó. Dentro dos pratinhos, eu vou puxar, vou fazer novamente, ó. Dentro do tensor, eu puxo pro lado direito. Eu pego a mola de tensão, olha lá. Eu passo por debaixo do guia. Eu encaixo dentro do guia, em cima do tensor. Olha lá. Ó, tá vendo? Bem aqui tem, olha, outro guia. E daqui ela vai subir. Deixa eu tirar aqui. Olha lá. Vai ficar desse jeito aqui, ó. E nós vamos passar essa linha bem aqui. Passamos da direita para a esquerda. E ela ficou desse jeitinho aqui, ó. Aqui por trás. A gente desce. Passamos dentro dos discos do tensores. Levamos para a direita, pegamos a molinha, passamos por debaixo do guia, encaixamos dentro do guia superior do tensor, vamos para o passa-fio dela bem aqui, ó, da direita para a esquerda. Agora a gente desce, ó, da direita para a esquerda, bem aqui tem uma molinha. Essa molinha aqui, para descomplicar, pode fazer direto, de cima para baixo, para ficar uma coisa bem fácil, tá bom? E aqui não complica não, ó. De cima pra baixo. Ó. Viu só? Aí a gente vai agora, o passador, a gente vai aqui bem no furinho da braçadeira da agulha. Tá vendo lá? Ó. De frente pra trás. Tá? A agulha que esse modelo trabalha é uma agulha cabo grosso, é uma DP5. Então, vocês podem estar utilizando várias numerações aí, tá bom? Então, ela é muito indicada para quem vai trabalhar com ramo de biquínis, rebatimento de elástico, tá bom? Essa parte de moda íntima aí, ela é extremamente indicada, tá bom? Devido ao ponto dela ser flexível, né? O zigue-zague 3 pontinhos, ele é um ponto flexível, tá? Então, esse tipo de máquina, para quem tem dúvida, não saber comprar as agulhas correta, né? Porque existe cabo fino e cabo grosso. Esse modelo que eu estou dando essa demonstração é uma 457 da Yamata 123T. Ela trabalha com agulhas cabo grosso e eu estou usando uma número 11, tá bom? Então, a fiação dela já passei aqui. A fiação da linha
é que nem de uma doméstica, é frontal, é de frente para trás, certo? Agora eu vou cortar a pontinha aqui da linha e a gente vai estar enfiando na agulha dela agora, tá bom? Olha lá. Tá aqui a agulha dela, ó. Vou cortar aqui. Cortei. Eu uso como uma ajuda a minha pinça. Então, de frente para trás, eu vou enfiar na agulha, tá ok? Olha lá. Então, totalmente enfiada, ó, de frente para trás, tá bom? Aqui tá a bobina dela. Eu inclinei a máquina para trás, tá bom? Então, aqui tá o bloco da lançadeira dela, da zigue-zague 3 pontinhos. E esta daqui é a caixa da bobina dela. Então, diferente de uma reta industrial, ela vem com uma molinha destacada bem aqui, tá bom? Olha lá. Então, ela tem uma molinha destacada bem aqui. Então, muita gente acha que ela só vai fazer o zigue-zague se tiver na molinha, tá? Então, observa a molinha aqui, ó. Só que eu vou colocar a bobina dela. Ela tem 2 tipos de bobina que vocês podem estar comprando no mercado. A de alumínio, tá bom? A de alumínio existe várias cores, azul, verde, vermelha, amarela, tá bom? E essa aqui é a prata. E existe a de ferro, que é furinho também. Então essas 2 bobinas aqui são específicas para zigue-zagues, semi-industriais e para as industriais retas também, só reta, tá? Então essa daqui que tá com linha, que eu vou estar utilizando, mas se vocês quiserem, vocês podem estar comprando a de alumínio, tá bom? Para zigue-zague, semi-industrial, 3 pontinhos também, tá? Então eu vou estar colocando aqui, olha, ó, coloquei, só fiz colocar, ó. Agora eu vou direcionar para encaixar bem aqui, nessa cavidade aqui, ó. Só faço puxar para lado de fora, ó, até encaixar bem aqui, ó, nesse espacinho, ó, viu? E a gente vai colocar lá no bloco da lançadeira. Então, bem aqui tem esse pininho aqui que vocês podem estar visualizando, tá bom? Na caixa da bobina. E existe uma maneira para vocês estarem adaptando aí, tá bom? Então, bem aqui, ó, tem todo um sistema, olha. Tá vendo? Aqui tem uma cavidade no bloco da lançadeira dela. Tem uma cavidade aqui, tá? E esse pino que eu acabei de mostrar pra vocês, ele se encaixa exatamente lá. Então, a gente vai estar colocando, ó. Coloquei, ó. Tá colocado. Mas ela ainda não tá encaixada. Então, tem que amassar pra fazer um barulhinho, um estalo, ó. Agora sim, ela está totalmente adaptada. Dessa forma, ela está pronta para trabalhar, tá bom? Então, tem que colocar e amassar até ela fazer um estalo, tá? E a gente vai puxar essa linha aqui para a parte superior dela, tá bom? Então, vamos abaixar ela aqui. Abaixamos. Olha o pezinho dela levantando, tá tudo ok. Então, agora a gente vai pegar a linha de baixo, tá bom? Então, tá aqui a linha dela, vou levantar aqui o pezinho dela na joelheira dela, ó, tá vendo aqui? E eu vou girar o volante pra mim, eu vou fazer esse movimento no volante pra mim poder tá pegando a linha de baixo dela, tá bom? Então esse procedimento, ele é muito utilizado em máquina doméstica, tá bom? Então lá vai eu pegar a linha de baixo, ó. Peguei. Olha aqui a linha de baixo, viu? Eu utilizo uma pinça para me auxiliar. Eu uso a pinça para muita coisa, tá bom? Não só na overlocks e galoneiras. Então eu utilizo para o meu uso normal. Então tá aqui as 2 linhas, a branca e a alaranjada. Então a alaranjada tá na parte superior e a branca tá na caixa da bobina dela. Tá aqui. A máquina tá prontinha para nós trabalharmos, tá bom? Então a gente vai começar fazendo a costura reta, tá ok? Então, tá aqui a máquina, tá bom? Agora a gente vai fazer a costura reta. Então, a alavanca da zigue-zague 3 pontinhos ou da zigue-zague normal, ela tem que ficar retilínea, retinha. Quando ela está desse jeitinho, retinha, ela está preparada para fazer a costura reta, tá ok? Então, é o que ela vai fazer, ó. Então, ela tá aqui, as travas dela estão aqui destravadinha, costura reta, e tá no tamanho 3, tá? Então, bem aqui, ó, largura 3, costura reta.
Olha lá. Olha aqui. A costura reta da zigue-zague 3 pontinhos. O lado avesso dela, tá bom? Aqui, olha lá, tá ok. Olha, laranjado no direito e o branco no lado esquerdo. Então, pra gente movimentar aqui, pra gente aumentar esse ponto dela, você vai amassar pra baixo a alavanca e vai girar a trava dela. Eu vou deixar ela num tamanho maior, porque eu estou trabalhando num tecido grosso, num brinco. Eu tô com 2 camadas de brinco. Então esse aqui é o tamanho do ponto dela, na largura 5, extremamente indicado para trabalhar com tecido grosso. E para deixar bem destacado, é que muita gente acha que esse tipo de máquina trabalha somente com tecido maleável, só malha. Não, ela também trabalha com material mais grosso, tá bom? Então aqui eu estou usando 2 camadas de brim, mas ela trabalha com tecido mais grosso que isso, tá bom? Ela não é uma zigue-zague doméstica, ela é semi-industrial, então ela tem uma certa capacidade para trabalhar. E aqui é o retrocesso dela, ó. Aqui é o retrocesso dela, ó. Esse é o retrocesso dela, ó. Ó, vou amassar para baixo e vou pisar. Ó. Ó. Então, esse é o retrocesso da zigue-zague 3 pontinhos. E agora a gente vai fazer o zigue-zague. Pra gente fazer o zigue-zague dela, essa alavanca aqui tá reto, ela tá pronta para fazer a costura reta, mas para te trabalhar com o zigue-zague nela, você destaca ela para a esquerda, olha. No centro, ela vai fazer a costura reta e para a lateral esquerda, ó, ela bate, ela trava, ela tá pronta para trabalhar no zigue-zague. E quando você for girar esta alavanca, a agulha ela tem que estar suspensa, porque quando eu movimentar a alavanca lá, a agulha movimenta também, porque eu vou deslocar a agulha de lugar, tá bom? Então ela vai ficar totalmente pronta para trabalhar com zigue-zague. Então, puxando para o lado esquerdo, você vai travar as travas delas aqui em cima, ó, girando para a direita, tá? Olha lá, ela fica em diagonal. Então, ainda há pouco ela estava reta, só que agora ela está em diagonal. Então, eu deixei ela para fazer a costura zigue-zague, ó, ela fica diagonal. Então, a gente vai fazer o zigue-zague agora, olha. O zigue-zague dela tá extremamente largo, porque quando a gente mudou para o zigue-zague, a gente estava fazendo a costura reta na largura 5, praticamente no 5. Então ficou na mesma largura da costura reta, tá bom? Mas como ele tá muito largo, a gente vai deixar ele mais estreitinho, mais apresentável, tá bom? Mais comercial. Olha só, então a gente abaixa a alavanca para baixo com a mão esquerda e a gente vai deixar ela num tamanho padrão de comercial. Olha só, eu vou deixar aqui no 1, que é para vocês verificarem como é que vai ficar a largura desse ponto, o zigue-zague 3 pontinhos no tamanho, na largura 1, tá bom? Então olha lá, é o mesmo ponto, só que agora ele tá mais fechado. Então aqui na largura 5 e aqui na largura 1. Então é o mesmo ponto, só que a gente dá um formato nele mais elegante, tá vendo só? Então ele fica mais usual desta forma, tá bom? Então desse tamanho que vocês estão vendo aqui na largura 1, ele fica muito indicado para trabalhar com rebatimento de elástico, tá bom? Elástico de calcinha. Ó. Ó. Tá vendo? Então largura 1, tá bom? E a gente pode deixar ele um pouquinho mais juntinho. Tá no 1, eu posso deixar menos que 1. Então eu amasso aqui a alavanca novamente para baixo e vou girar para a direita a alavanca, o botão dela, regulador do ponto. Então eu vou mostrar como é que vai ficar. Então observa que o 1, ele tá um pouquinho mais para lateral, tá vendo só? E agora a gente vai fazer aqui o zigue-zague mais fechadinho, olha. Olha só, bem mais fechadinho, olha, tá vendo?
ó, bem fechadinho, tá vendo? Bem elegante, com um formato bem bacana, tá ok? Tá? Então ele tá fazendo o zigue-zague, a gente tá fazendo o zigue-zague 3 pontinhos, tá bom? Mas relembrando mais uma vez, tá bom? Só que aqui a gente tá deixando o ponto mais largo ou mais fechado. E aqui a gente tem como deixar o ponto maior ou menor. Assim, mais alto ou mais baixinho, tá bom? E é dessa forma aqui. Então a gente vai aprender a fazer isso aqui agora. Então, quando a alavanca ela tá toda pro lado esquerdo, ela vai fazer o zigue-zague daquele tamanho. Mas eu não quero ela totalmente pro lado esquerdo. Então, quando ela tá retilínea, costura reta. Eu quero ela um tamanho mediano. Então, totalmente esquerdo ao maior tamanho. Então, eu quero mediano. Assim, ó. Nem muito, nem pouco. Um tamanho mediano. Tá ok? Olha lá. É o mesmo zigue-zague, só que agora ele baixinho. Olha só, aqui ele tava maior e aqui ele ficou menor, mais estreitinho, tá bom? Porque aqui ela tá só um pouquinho em diagonal. Então essas duas alavancas aqui, então para a esquerda vocês folgam e para a direita vocês apertam. Então quando eu folguei, eu liberei ela do zigue-zague e ela voltou já para costura reta. Costura reta. Quando quiser fazer o zigue-zague, vocês vão girar para a esquerda e travar as duas alavancas delas frontais, tá ok? E ela vai ficar desse jeitinho, pronta para fazer o zigue-zague, ok? Então, para mostrar que ela trabalha com diversos materiais, como eu falei, aqui eu estava costurando um brim, não troquei a agulha, tá bom? Estou trabalhando com uma número 11, até porque o brim que tá aqui são 2 camadas, então não tá grosso, tá? E eu passei automaticamente para uma malha. Então essa daqui é uma malha, tá bom? Para vocês verificarem que ela trabalha tanto com tecido quanto com outro, tá bom? Então aqui eu fiz a costura reta, tá vendo só? Ó, bem aqui eu dei um retrocessozinho, tá bom? O avesso, para vocês verem, tá bom? E aqui o avesso do zigue-zague 3 pontinhos na malha. Então eu tô trabalhando com múltiplos materiais, como vocês podem observar, porque pinta muita dúvida e muita gente não sabe, em vez de ajudar, acaba deixando a pessoa mais confusa ainda. Então muita gente quer para trabalhar com malha e acha que vai só trabalhar com malha. Não, ela trabalha com diversos materiais, como vocês podem observar, tá ok? Peguei um elástico aqui, tá vendo? Olha, aqui dentro tem um elástico, como vocês podem observar, tá bom? E é só para vocês terem uma ideia, continuo com a mesma numeração de agulha, continuo com a mesma linha, tá bom? Só que agora a gente tá fazendo um rebatimento aqui, olha lá. Elástico, tá vendo aqui? Olha, ó, aqui ó, elástico, tá aqui. A largura que eu utilizei para me trabalhar com rebatimento de elástico foi essa daqui. Eu não deixei menos que 1, eu deixei 1 e mais um pontinho, tá vendo? Então ficou desse jeito aqui, olha o avesso dele. Olha, tá vendo aqui, gente? Tá vendo? Ficou muito bonito o ponto, tá? Então é por essa razão que essa máquina é muito indicada para trabalhar com rebatimento de elástico, porque o ponto dela é um ponto pontilhado, ele é um ponto flexível para trabalhar exatamente com essa estrutura de elastano, tá vendo? Tá? Então dá um acabamento super legal, tá bom? Dá qualidade no acabamento. Tá? Então vocês podem trabalhar com rebatimento de elástico, de calcinha, de camisetas, no que vocês quiserem, que ela vai trabalhar muito bem, tá vendo só? Olha só que legal, viu? Ó. Voltando aqui, agora a gente vai encher a bobina dela, tá?
Então, tá aqui o tubo de linha dela, esse é o que tá enfiado na máquina. Então, esse modelo, esse tubo aqui é o tubo reserva. Caso você queira trabalhar enchendo a bobina, você também pode. Então, de cima para baixo, por dentro dos pratinhos, tá? Olha só, por trás. Ó, encaixou. Tá lá, totalmente encaixado, tá? Por trás. A gente fez esse movimento aqui, ó, por trás. E a gente vai trazer pra cá, porque é aqui que a gente vai encaixar a bobina, tá ok? É exatamente aqui que a gente vai encaixar a bobina. Eu peguei esse modelinho aqui, como eu já havia mostrado, tá vendo? Então, eu vou dar umas voltinhas aqui, ó. Vou dar umas voltinhas aqui. Aqui, tá aqui a linha, ó, a linha amarela. Encaixei a bobina aqui e ela vai fazer esse movimento. Então, ela tá vindo por baixo. Então, ela vai fazer esse movimento aqui no enchedor. Então, eu vou travar ela aqui. Travei. Tá aqui, olha, vocês podem observar. E agora a gente vai travar ela, tá vendo? Então, esse tipo de máquina, você consegue trabalhar fazendo duas funções. Vocês conseguem desenvolver a costura de vocês e enchendo a bobina automaticamente. Coisa que a máquina doméstica não faz, tá ok? Então, tá aqui. Troquei o tecido, né? Coloquei um tecido novo, tá bom? Então, agora a gente vai fazer as duas funções. Então, eu vou pisar, vou costurar e aqui ela vai encher, ó. Ó, ela tá enchendo. Viu? Ó. E ela continua assim. Evitem estar costurando fora do material, tá bom? Para não enrolar a linha na lançadeira e vocês podem travar a máquina caso isso ocorra, tá? Então não pode costurar fora do material. Aqui, ela já encheu e ela vai disparar. Então ela chegou no limite, tá bom? Então vocês não tem que se preocupar quando vocês colocarem para encher. Ah, como é que vai, quando ela encher, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada demais. Ela simplesmente vai destravar. Então para encher você trava e quando ela tá cheia, ela simplesmente destrava. Tá ok? Então é o que acontece com esse tipo de máquina. E tá? Então uma coisa muito importante aqui é que, frisando, não costurem fora do tecido, tá bom? Não façam isso, porque isso dá problemas seríssimos na máquina de vocês, tá? Troquei a bobina aqui, como vocês podem observar, tá? Ainda há pouco a gente acabou de encher a de ferro e agora a gente está com a de alumínio, tá? Para vocês observarem que ela trabalha com dois tipos de bobina, caso vocês queiram, tá? Aqui, ó, encheu, igualzinho aconteceu com a outra, tá bom? Então, a de alumínio agora foi que encheu, tá? Então, para vocês verem, porque gera muitas dúvidas, tá bom? Outra coisa muito importante, esse volante aqui, volante de máquina reta industrial, volante de máquina doméstica, volante de reta e zigue-zague 3 pontinhos ou de reta e zigue-zague convencional, não pode ser girado para trás. Esse tipo de volante, esse tipo de máquina, esses volantes só podem ser girados para vocês, para frente, tá bom? Então, quando vocês giram de maneira errada, a linha, ela engata no bloco da lançadeira e a máquina simplesmente trava. Então, esses tipos de volante, desses tipos de máquinas aqui, vocês só podem girar para vocês, fazendo esse movimento aqui sempre. Então, esse movimento aqui, tá bom? Então, para não esquecer, então essas instruções são para vocês, para ajudar, porque muita gente tem dúvidas, tá bom? Então, essas pequenas dúvidas, elas são pertinentes, tá? Então, às vezes as pessoas querem comprar uma máquina e tem medo, tem dificuldade de manusear. Então, é para facilitar o manuseio de quem tem uma ou pretende comprar uma máquina dessa, tá bom? Então, para manusear com consciência, tá ok? Então, tá aqui, eu espero que ajude, tá bom? De uma certa maneira, foi um vídeo bem prático. É um vídeo bem simples de ser entendido, tá bom? Se gostou, dá um like, ajuda, compartilha. Até a próxima. Tchau.